Olá, sou a professora Fernanda e a gente hoje vai discutir o gabarito da TD1 da prova de economia da turma de comércio exterior lá da Unimes, da FACE. Eu fiz duas questões para vocês. Primeira questão é pedir para que vocês caracterizassem a economia como uma ciência social e que vocês também exemplificassem na crise do coronavírus, né? Como é que a gente consegue identificar a economia como uma ciência social. Então, primeira coisa era explicar essa definição de economia com ciência social. A gente sabe que a economia está atribuída como um conjunto de atividades que a gente desenvolve, né? Atividades de consumo, distribuição, produção e circulação. E essas atividades, elas são desenvolvidas a partir das escolhas que a gente faz de combinação dos nossos recursos, né, nossos fatores de produção que são limitados, diante das necessidades e dos desejos que são ilimitados. O fato é que quando a gente fala de economia como uma ciência social, a gente faz todas essas escolhas das atividades econômicas não a partir do indivíduo, do mas do coletivo, né, do todo. Então, por isso que é social de sociedade. Economia é uma ciência social, porque ela estuda como a gente vai articular os problemas fundamentais da economia, do que produzir, como produzir, quando, para quem produzir, para o todo, não para o todo. Ela é sobre as nossas relações, nossas interações com a sociedade. Né? Entendendo que a sociedade é formada pelos três agentes econômicos: as famílias, as empresas e o governo. Então, diante dessa história das relações da gente em sociedade, como é que a gente consegue, como ciência social, exemplificar essa questão dentro da pandemia do coronavírus? Eu escolhi um exemplo, mas são vários exemplos possíveis. Mas vou falar, enfim, da questão relacionada à doença em si, ao coronavírus em si. Então, hoje, todos os agentes econômicos, as famílias, as empresas, os governos, têm que, diante da limitação, das limitações que são impostas pelo coronavírus, desde a limitação do que diz respeito ao nosso convívio social, da nossa forma de consumir, dos recursos que estão disponíveis, como é que a gente vai fazer economia, né, e fazer as escolhas de alocar esses recursos que hoje estão ainda mais limitados diante de necessidades que são crescentes. Por exemplo, como é que a indústria, como é que o segmento de material hospitalar, né, de insumos hospitalares, vão fazer suas escolhas diante de uma demanda que é crescente por esses insumos. Então esse é um dos exemplos. Dentro do mesmo exemplo, a gente também pode contextualizar algo do agente econômico governo. Como o governo, diante do recurso financeiro que é limitado, escasso, ele vai fazer escolhas aí para o melhor da sociedade, do todo, e não o melhor de um ou de outro, ou só para as empresas, ou só para as famílias. Tem que ser bom para todos. Então, esse é um segundo exemplo que contextualiza a economia como uma ciência social, que é a economia de como alocar os recursos para o melhor, para o bem-estar da sociedade, do todo. Segunda questão da economia, na prova de economia, dizia sobre escassez, né? Então, qual a relação da crise com a questão da escassez para a economia? Então, eu aqui esperava que vocês fizessem dois momentos. Primeiro, explicasse a escassez em si, né, para a economia, e depois exemplificasse isso na atualidade. A economia, a gente já sabe, como foi até colocado na questão anterior, fala sobre o estudo de como utilizar os recursos escassos, né, limitados, diante dessa demanda e desses desejos ilimitados. A escassez em si diz respeito ao fato de que nem todo mundo vai ter todos os recursos que quer, na hora que quer, na quantidade que deseja ou que precisa. Então, na economia, a escassez significa dizer que não há quantidade suficiente de recursos ou de fatores para o bem-estar social de todos, né? Isso significa escassez. Então, nesse primeiro momento, eu discuti a escassez. E aí, um exemplo de escassez econômica para o coronavírus. Eu usei, no gabarito que eu fiz para vocês, um exemplo muito local e de comércio exterior, mas novamente, como na questão 1, vocês têm várias opções aí. Resolvi falar, por exemplo, de um problema pontual do Porto de Santos, que é a questão dos containers, né? Dos containers vazios.
O fato da gente ter aí como um dos principais parceiros comerciais a China, né? E o fato da China ter reduzido sensivelmente o seu comércio internacional, o Porto de Santos já começa a sentir falta de container vazio para que a gente possa utilizar na exportação, porque os containers estão todos parados lá na China. Não saiu o produto da China, então não veio container no volume suficiente que a gente precisa para fazer nossas exportações. Então esse é um exemplo sobre escassez, economia e comércio exterior. É isso. Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!